Gundam Reincarnation capítulo 138. A caçada. A floresta sombria cheirava a sangue, mas tinha um cheiro que Eugene havia sentido falta. Ciel, que estava seguindo Eugene, não estava em lugar nenhum agora. Ele nem conseguia ver as pessoas que haviam entrado na floresta antes dele. Deu uma olhada ao redor. 10 minutos se passaram desde que entrou na floresta depois de passar pelo Rochedo Vermelho. No entanto, Eugene sentiu como se estivesse lá dentro por mais tempo do que isso. A floresta era tão densa que parecia que ele já havia chegado ao centro. Em uma floresta como esta, ele tinha que ter cuidado com esse tipo de ilusões. Eugene sentiu algo diferente no ar, algo que parecia grudar em suas vias aéreas toda vez que respirava. Não era mana ou um espírito primitivo. É uma doce lembrança antiga. 300 anos atrás, Elmu tinha sido um inferno terrível, mas Amel obteve a maior parte de suas boas memórias precisamente naquele inferno terrível. Ele viveu metade de sua vida passada em Elmut. Como sobrevivente de um ataque de monstros, ele passou sua adolescência como um mercenário, tentando cegamente se vingar. Assim, tinha pouco a mostrar em termos de boas lembranças. Se realmente tivesse que escolher alguma coisa, seria a memória de seu primeiro assassinato, ou talvez a primeira vez que terminou uma missão por conta própria. Acho que não posso chamar essas coisas de memórias para relembrar. Eugene sorriu quando deu um passo à frente. Como se estivesse esperando por ele, algo surgiu debaixo de seus pés. Era uma emboscada, mas os sinais eram óbvios. Quem falhasse em evitar essa emboscada óbvia claramente tinha algum tipo de problema. Usando o passo à frente como impulso, Eugene chutou o atacante. A coisa que tentou arrastar Eugene para a sombra era uma mão negra e magricela. Uau! Eugene sorriu enquanto abaixava o corpo. Aparentemente perturbada, a mão negra rastejou em direção à escuridão. No entanto, a mão de Eugene foi muito mais rápida em pegá-la do que a mão negra em escapar. Isso realmente me lembra os velhos tempos. A coisa que ele acaba de arrastar para fora da escuridão não se parecia em nada com um monstro, muito menos com uma besta demoníaca. No final do braço esquelético havia um pedaço de carne irregular. Quando agitou no ar, uma fenda apareceu no pedaço de carne, revelando dentes afiados. Disse Mer enquanto esticava a cabeça para fora do manto. Quando ela viu o caroço atordoante, o monstro balançando na mão de Eugene, seu rosto se contorceu em uma carranca. Parece tão nojento. Como você pode simplesmente pegar isso com a mão nua e sacudi-lo? É como pegar baratas. Você acha que alguém pode se identificar com isso? Por que diabos você pegaria uma barata com as próprias mãos? Você pode usar ferramentas ou magia. Não, espere, uma situação em que uma barata aparece na frente de seus olhos está errada em primeiro lugar. Enojada, Mer balançou a cabeça. Parecia bastante natural para ela detestar algo tão nojento, considerando sua aparência e idade mental. No entanto, a aversão de Mer estava enraizada no fato de que essa coisa era um monstro. Tinha pouco a ver com sua aparência. Você não vai comer, né? Porque eu deveria. A caça continua por 4 dias. Mesmo que a caça continuasse por 4 meses, eu não comeria um monstro. Além disso, sua carne é tão venenosa que ninguém pode comê-la, exceto os sacerdotes de alto escalão. Eugene resmungou e infundiu mana no caroço atordoante. PZZZ. Não havia necessidade de conjurar magia ou usar a espada de força. Apenas deixar sua mana infundida com raios entrar no monstro era o suficiente para matá-lo e distorcer seu corpo. Além disso, temos muita comida dentro do manto. Não há necessidade de eu comer esta carne de monstro nojenta. Isso é um alívio.
Eu nem quero chamar isso de coisa viva, mas realmente não quero tolerar esse lixo nojento, detestável e grotesco se tornando parte de você depois que atingir seu estômago pela boca. Mer falou. Seus punhos fortemente cerrados tremeram. O ego de Siena está influenciando seu ódio pelos monstros? Ou é o fato de que você é uma familiar, fundamentalmente a mana sendo criada por magia, e odeia monstros, essencialmente formas de vida que prosperam em energia demoníaca, como consequência da natureza pura? É o último. Respondeu Mer, franzindo testa para a pergunta direta de Eugênie. Sim, minha personalidade é baseada nas memórias de infância da senhorita Siena, mas isso não significa que compartilhamos todas as memórias. E claro, eu os detesto não apenas por causa de minha aversão física por eles, mas também por outro motivo. Monstro, não, todo ser que se origina da energia demoníaca fez a senhorita Siena sofrer. Enquanto ela falava, Mer voltou lentamente para dentro do manto. Normalmente, ela tentava sair do manto, mas agora não estava querendo, embora Eugênie o tivesse aberto. Eu odeio esta floresta. Eu também. Eugênie riu e fechou o manto para ela. Só porque me dá saudade e me traz lembranças antigas não quer dizer que eu goste. A caçada levaria 4 dias. Eles haviam dado o bracelete como se estivessem dizendo para ele caçar tantos monstros quanto possível, mas sua prioridade era claramente a sobrevivência. A carne de monstro era venenosa, ele não conseguia nem pensar em comê-la, a menos que estivesse em uma situação terrível. Portanto, as pessoas na floresta tinham que encontrar recursos alimentares por conta própria para resistir na floresta por 4 dias. Se não fossem gananciosos, não haveria necessidade de entrarem profundamente na floresta. Era um fato, mas quanto mais longe se afastava do centro, menor era a concentração de energia demoníaca. Também diminuía a dificuldade de adquirir alimentos. É claro que serão gananciosos. Eles estavam participando voluntariamente da caçada, então obviamente queriam obter bons resultados. Pegar um monte de monstros fracos não era motivo de orgulho. As pessoas iriam definitivamente chegar mais fundo na floresta, visando um resultado mais significativo. Eles devem ser esfregando os dedos um no outro. Eugênie franziu a testa. Um grande grupo de caroços atordoantes não era suficiente para ser uma ameaça para Eugênie. Emboscada. Ele só tinha que ser um pouco cauteloso para evitá-la. O manto da escuridão o protegeria contra a maioria dos ataques de qualquer maneira. Caçar? Não, isso era apenas um passeio. Eugênie não perseguiu a presa, ele simplesmente caminhou. Ao fazer isso, os monstros escondidos na floresta se aproximaram dele. E morreram. Excelente age de poltergeist. Mer riu dentro do manto. Com um olhar de nojo no rosto, Eugênie retrucou. Calada. Porém a Mer estava correta, era a ege de poltergeist. Agitando apenas uma pequena quantidade de mana, para que não fosse visível, ele envolveu seu corpo. Com isso, nem precisou mirar em nada. Poderia apenas interceptar os monstros que se aproximavam diretamente. Ela entrou primeiro, mas por que ainda está aqui? Pensou Eugênie. Ele não olhou em sua direção, já que não queria estar consciente dela. No entanto, não importava o quanto tentasse ignorar, ela estava descaradamente olhando para ele. Genalioniat estava perseguindo, certificando-se de não deixar escapar o menor som. Ela realmente havia entrado na floresta antes dele, mas os caroços atordoantes espreitando na escuridão faziam as pessoas se perderem assim que entravam. Portanto, se as pessoas entrassem na floresta uma a uma, com algum tempo entre elas, todas acabariam em lugares aleatórios. A combinação de uma ampla floresta e os feitiços dos caroços atordoantes tornava difícil para as pessoas se encontrarem.
Quando as pessoas ficavam tão exaustas que não conseguiam mais se defender, eram comidas. Essa era a história das pessoas comuns, mas não se aplicava à gênia. Assim que entrou na floresta, encontrou um caminho e matou dezenas de monstros. Para Gênia, a caçada era um trabalho chato, sem nada para ficar nervosa, então estava prestes a ir direto para a floresta. Porque o pai só fica perto dele. Gênia pensou amargamente. Para protegê-los, 4 capitães também entraram na floresta depois que todos os jovens já haviam entrado. O objetivo deles era proteger 9 jovens leões do perigo, depois de julgar se precisavam ou não interferir. No entanto, Genos, o capitão da 2ª divisão, não se moveu. Ele continuou a ficar perto de Eugênie enquanto mantinha distância, longe o suficiente para não interromper a caçada de Eugênie ou provocar os monstros, mas perto o suficiente para interferir imediatamente se uma ameaça inesperada aparecesse. Seu favoritismo era tão óbvio. Como sua filha, Gênia não foi capaz de deixar isso passar. Se havia uma pessoa que Genos deveria favorecer, deveria ser ela, sua filha biológica. Com essa reclamação em mente, ela perseguiu Eugênie. Enquanto sua própria filha protestava contra suas ações, Genos ainda não havia deixado a proximidade de Eugênie. Ele tinha suas razões. Estava de guarda para uma situação em que o chefe do conselho tentasse matar Eugênie. Como estava ciente da possibilidade, não podia sair de perto de Eugênie e deixar que isso se tornasse realidade. Isso o ciúme de Gênia também era compreensível. Genos era um cavaleiro leão negro, então ficava no castelo dos leões negros em vez de em sua casa. Claro, voltava para casa várias vezes durante as férias, mas Gênia não ficou em casa durante 7 anos, porque estava ocupada cultivando em Shimuin. Em outras palavras, foi a primeira vez que encontrou o pai depois de 5 anos. Portanto, acreditava que seu pai iria segui-la e ver suas realizações. Gênia respirou fundo. Mana era invisível a olho nu, mas quando se concentrou bastante, conseguiu visualizar o fluxo invisível de mana. Gênia podia sentir a chama envolvendo o corpo de Eugênie. Não, era mais como espinhos do que uma chama. Ele parecia simplesmente desprevenido enquanto caminhava. No entanto, seus espinhos rastejavam e se espalhavam pelos arredores. Quando os monstros que pensavam que ele era sua presa entravam em contato com os espinhos, o veneno os levava ao fim de suas vidas. Não, isso não é veneno, Gênia pensou ao perceber. Era inacreditável, mas ela não tinha escolha a não ser admitir. Isso é, a égide Poltergeist era a técnica de Amel, um grande herói que merecia respeito. Sua técnica foi transmitida no clã Leonyard por 300 anos. Aquela é. Gênia a reconheceu, mas não podia acreditar em seus olhos. Também sabia como usar a égide Poltergeist, mas não era tão transparente. Não é a espada de força. Ele está liberando mana apenas o suficiente para ficar invisível. Mas é apenas mana, então como pode matar os monstros com isso? Gênia se perguntou. A princípio, pensou que ele era um covarde usando veneno, mas depois de algum tempo, teve certeza de que não era veneno. No entanto, não conseguia entender como mana, não a espada de força, era capaz de matar monstros. No final, decidiu ver por si mesma. Levantando-se, mediu a distância entre eles. Ela poderia encurtar esse tipo de distância em um instante. Mas e o pai dela? Ele estava ficando longe, mas certamente estava monitorando a situação. Ele interferiria se ela atacasse Eugênie. Isso nunca acontecerá. O objetivo da caça era matar monstros, mas eles não receberam nenhum aviso sobre lutarem entre si. Embora fosse uma conclusão bastante estranha, Gênia acreditava que era intencional. Isso era compreensível. Era muito natural que os cavaleiros de Shimuin, o lugar onde Gênia cultivou por 7 anos, lutassem entre si.
Depois de medir a distância mais uma vez, Gênia saltou. À medida que a distância diminuía rapidamente, o tamanho das costas de Eugênie aumentava gradualmente. Devo desembainhar minha espada. Não, isso é exagero. Apenas subjugá-lo por trás será suficiente em vez de atacar. Ela gemeu de repente. Por quê? Seus lábios se contraíram contra sua vontade enquanto gemia ainda mais alto. Não havia como isso ser mana comum, ou algo assim não teria acontecido. Eugênie simplesmente bloqueou o ataque vindo de trás. A fina camada de mana, invisível a olho nu, se transformou em chamas. Pzzz. O raio misturado à chama atingiu Genia. Ela cerrou os dentes para aguentar, mas seus gemidos só ficaram mais altos. Seus cabelos se eriçaram e seu corpo se contorceu sozinho. A única razão pela qual ela sofreu apenas um pequeno choque foi que Eugênie estava limitando a produção de raios, enquanto a própria mana de Genia também aumentava automaticamente para protegê-la. A mana de seu núcleo afastou o raio. Depois de recobrar o juízo, recuou instantaneamente, saltando para trás. Ela havia se livrado do raio, mas ainda sofria os efeitos do choque elétrico. Esticou seus membros doloridos enquanto ofegava. Ok. Mas Gênia não conseguia nem mexer a língua muito bem. Ela não queria falar com a língua presa, então manteve as perguntas curtas. Quem faz as perguntas aqui sou eu. O que você está fazendo tão de repente? Por que me atacou? Esquivando-se das perguntas de Eugênie, Gênia limpou a garganta. Só depois que sua língua relaxou, ela olhou ferozmente para Eugênie, dizendo: eu pensei que você fosse um monstro. O quê? Você pode não saber, mas existe um monstro que imita os humanos. Sua desculpa não fazia o menor sentido. Só vim conferir. Eu não tinha a intenção de atacá-lo. Veja, eu nem puxei minha espada. Simplesmente me aproximei de você. Por que está me seguindo? Te seguindo? Não, você está errado. Eu nunca te segui. Você estava escondida à vista de todos, porque se incomodar em mentir. Como assim, à vista? Bobagem, eu abafei perfeitamente todo o som, viu? Você me seguiu. Eugênie disse provocativamente. Ao ouvir sua observação, Gênia ficou abalada. Ela olhou para Eugênie por um momento e virou a cabeça junto com o cabelo trançado. Já não te disse antes. Eu não vou perder para você. Sim, então. O que isso tem a ver com me seguir? Sir Eugênie. Você é um inimigo que eu não conheço. Gênia desesperadamente inventou desculpas. Para conseguir uma vitória em uma luta contra você, eu tenho que saber sobre você. Investigar o inimigo é uma tática básica em uma luta. Você deve ter considerado minha investigação como te seguir, porque é ignorante. Na verdade, gostaria de perguntar o que você está fazendo aqui. Já se passaram algumas horas desde que a caçada começou. Por que ainda está vagando pela entrada? De jeito nenhum você vai passar o tempo em um local seguro para evitar o perigo. Gênia apertou os olhos e fez uma careta para Eugênie. Sir Eugênie. Estou ciente de que você está sendo favorecido por meu pai. Eu também ouvi os rumores sobre você ter habilidades sem precedentes na história da casa principal, não, na história da família Lyonheart, e ser tão talentoso quanto o grande Vermouth. Mas, como herdeira do estilo Amel, recuso-me a perder para você, especialmente se for um covarde que apenas tenta evitar o perigo. Eu sou Amel. Que piada é essa? Ela parecia ter muito orgulho de ser uma herdeira do estilo Amel, então Eugênie lançou furtivamente essas palavras. Claro, Gênia não acreditou nele. Seus olhos estavam cheios de desgosto quando olhou para Eugênie. Eu vou me cuidar, então não se importe comigo. Vamos seguir caminhos separados.
Eugênia se virou, acenando com a mão. Gênia perguntou. Você sabe sobreviver na floresta? Você disse que ouviu rumores sobre mim. Eu estava vagando pela floresta Samara até bem recentemente. A floresta tropical também é um lugar perigoso, mas não foi contaminada por energia demoníaca. Embora a caça dure apenas 4 dias, você não conseguirá sobreviver apenas usando bom senso enquanto caça nesta floresta. Ouvindo Gênia, Mera abafou o riso. Se você pedir ajuda, não vou recusar. É meu cavalheirismo não abandonar meu princípio, mesmo que tenha que ajudar alguém que odeio. Então me faria um favor. Deixe-me ouvir primeiro. Eu estou realmente bem, então não me incomode. Vá embora. Eugênia falou enquanto dobrava os joelhos. Não me incomode. Porque ele está dizendo isso quando ofereci minha ajuda de boa vontade? Quando seu trem de pensamento chegou a uma estação, as sobrancelhas de Gênia se encontraram no meio. O que você acabou de PZZZ? O raio branco brilhou. Ela já havia levado um choque elétrico quando atacou sem pensar. Portanto, Gênia se encolheu e inconscientemente recuou. Ela só deu alguns passos para trás, mas voou. Uma rajada de vento soprou o cabelo dela enquanto observava a cena à sua frente com os olhos arregalados. Quando o vento empurrou as costas de Eugênia, o raio disparou para frente. Pelo menos foi o que pareceu por um instante. Vendo as costas de Eugênia encolhendo enquanto ele se afastava dela em um mero momento, Gênia ficou boquiaberta. O que é que foi isso? Foi magia. Não existe algum tipo de magia que permite que alguém se mova tão rápido? Gênia se perguntou. A pessoa mais rápida que Gênia conhecia era Ranju, o Veloz, um dos 12 melhores de Shimuin. Sua velocidade agora era muito mais rápida do que a de Sir Ranju. Como ele pode ser tão rápido sem nenhuma preparação? Depois de ficar distraída por um tempo, Gênia tardiamente recobrou o juízo e perseguiu Eugênia. O que Hector está fazendo? Ele está em movimento com o fardo. Não sei se devo chamá-lo de corajoso ou dizer é tão típico dele. Ele está planejando ir para o centro. Não é como se desejasse fama. Mais do que fama, o que motiva Hector é o interesse. Ele também não agia assim antes. Dominique riu baixinho e balançou a cabeça. Quando me encontrei com ele para convencê-lo a ingressar nos Cavaleiros Leão Negro, ele rejeitou a oferta, porque não estava interessado. Então, partiu para Ruhr como se estivesse fugindo. Se tivesse se juntado naquela época, teria sido nomeado capitão agora. Bem, ainda não é tarde demais. Vou tentar convencê-lo mais uma vez, depois que terminarmos a caçada. Se ele ainda não nos traiu. Trair, hein? Pensou Dominique enquanto coçava o queixo, ouvindo o chefe do conselho. Mas alguém está ouvindo agora. Não. Sou só eu. Avô. Não acho que Hector nos traiu. Assim como você disse, a prioridade do Hector é o interesse dele. Não é tão difícil para esse tipo de pessoa trair. Não, talvez ele nem perceba que nos traiu. Mas ele tem orgulho de ser um Lyonheart. Seu orgulho é direcionado aos principais membros da família com sangue autêntico. Ou talvez seja para a própria família Lyonheart. Ninguém pode saber. Claro, não estou duvidando de Hector sem motivo. O chefe parou de falar por um tempo. Dominique não o apressou e apenas olhou para frente. Hector cultivou em Ruhr e Ruhr está muito perto de Elmut. Especialmente porque, 5 anos atrás, a família real de Ruhr cedeu e abriu suas portas para o povo demônio. Não estou apenas suspeitando de Hector. Eu suspeito de todos. Esse é o meu trabalho. Tirando Cian e Ciel, os legítimos herdeiros da casa principal, eu suspeito de todos. O chefe não se preocupou em mencionar Evard. Ele nem valia a pena. Então, Dominique, desconfie de todos e fique de olho em todos, assim como eu.
Algum dia você terá que se sentar no meu lugar. Ouvi isso tantas vezes que posso recitar dormindo. Falou Dominic, balançando a cabeça. Mas, mestre Hector, não sei se vale a pena suspeitar dele. Existe um precedente. Estou ciente disso, mas esta não é a terra dele. Há também um bando de leões por aí que são capazes de cortar sua garganta em um instante. Acho que ele não vai tentar nada engraçado. Espero que ele tente fazer algum truque. O chefe disse com uma voz fria. O patriarca está ausente agora, então não seria um problema executar Evard imediatamente se ele tentasse algo engraçado. Ele não estava brincando, pensava seriamente nisso. Ele não tem coragem de fazer uma coisa dessas. Disse Dominic, olhando para frente. Você já deve saber, avô. O jovem mestre está evitando ao máximo lutar contra monstros. Ele está matando os monstros com magia, mas não está fazendo isso sem problemas. Está passando por um momento difícil. Ele só matou 10 até agora. Estou de olho nele, desde que você me pediu para desconfiar de todo mundo. Mas não seria melhor eu ficar de olho no Hector também? A Riz está observando agora. Ou que tal mestre Eugênio? Genos está observando aquele garoto. Entendo seu tédio, mas continue observando Evard. Se ele fizer algo suspeito, mate-o imediatamente. Foi por isso que ele ordenou que seu neto seguisse Evard. O chefe do conselho não podia perdoar alguém que desonrou a família Lyonheart, então queria fazer Evard pagar com sua vida. Entendido. Respondeu Dominic enquanto assentiu. Com isso, sua comunicação terminou. Estalando os lábios, Dominic observava o movimento de Evard de longe.